de pesquisa da PRPPG para o evento Integra 2022. A Unifei. Nessa slide mostram-se os campi da Unifei. O campus José Rodrigues Seara, em Itajubá, Minas Gerais, e o campus Teodomiro Carneiro Santiago, em Itabira. Apresentação. A denominação é Universidade Federal de Itajubá, Unifei. O fundador, Teodomiro Carneiro Santiago. A data de fundação, 23 de 11 de 1913. Como foi mostrado no slide anterior, os campi estão em Itajubá, em Itabira. A missão é ser uma universidade que contribua efetivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade, por meio da geração, disseminação e aplicação do conhecimento, da responsabilidade social e da formação de profissionais, empreendedores e inovadores. A visão, ser referência em ensino, pesquisa e extensão nas áreas em que atua. Ensino presencial para um total de alunos de 7.530, sendo 6.690 de graduação presencial e 840 na pós-graduação. Na graduação, vendo nos campi, então no campus de Itajubá são 4.920 e no campus de Itabira 1.770, sendo 72% do sexo masculino e 28% do sexo feminino. Pós-graduação. Doutorado. Em nível de pós-graduação, são 269 alunos de doutorado, 32%. Mestrado, 443 alunos, 53%. E mestrado profissional, 128 alunos, 15%. Segmento. São 488 docentes, mais 396 técnicos administrativos, mais 79 empregados públicos em Itabira, sendo 963 no total. Nos dois campi são docentes, 70%, ou seja, 341 estão em Itajubá e 147 estão em Itabira, representando 30%. Técnicos administrativos, 79% está em Itajubá, então são 314. 82 estão em Itabira, representando 21%. Total, 655 estão em Itajubá, representando 68%, e 308 estão em Itabira, representando 32%. Organograma administrativo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PRPPG. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PRPPG, possui a área da Secretaria Administrativa da PRPPG e Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação. Bom, a Diretoria de Pós-Graduação atua em conjunto com a Secretaria Administrativa e também com a Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação. A Diretoria de Pesquisa também com a Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação. Bom, na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, há a coordenação financeira e de bolsas, na qual existem as comissões de bolsas de cada programa de pós-graduação. Há também na diretoria de pós-graduação a coordenação administrativa dos cursos, stricto sensu,
existem as coordenações de cada programa de pós-graduação stricto sensu, e em que há também o quê? Todas as secretarias dos programas de pós-graduação. Ainda, na diretoria de pós-graduação, a coordenação administrativa dos cursos lato sensu, em que existem as coordenações dos programas de pós-graduação lato sensu. Ainda, a diretoria de pós-graduação, há a coordenação de registro acadêmico da pós-graduação. Em conjunto com a diretoria de pós-graduação, atuam também a diretoria de pós-graduação e a diretoria de pesquisa, a coordenação de pesquisa e pós-graduação do campus de Itabira, em que há a comissão institucional de pesquisa do campus de Itabira. Na diretoria de pesquisa, há a coordenação de iniciação científica, grupos e projetos de pesquisa, em que há a Comissão Institucional de Pesquisa do campus Itajubá e o Comitê Gestor de Recursos Laboratoriais. Aqui uma figura bem interessante, o que as pessoas pensam, que são a carreira, que há uma linha reta em que você vai chegar ao seu objetivo. E o que a sua carreira vai ser, efetivamente. Então, você vai subir um pedaço, vai descer, vai encontrar algumas pedras no caminho, obstáculos, e depois você pode até encontrar algo que te mude um pouco, em vez de você descer esse caminho, você já ter uma opção de ir por aqui, vai encontrar meios inesperados, subidas, descidas, obstáculos novamente, até chegar ao seu objetivo. Isso é normal de acontecer. A carreira acadêmica, então, você tem o início da sua carreira, Então, optou por aquela carreira, vai começar o seu curso de graduação. Na graduação, dependendo, daquela área que dentro da sua carreira você mais se identifica, mais gosta, você pode optar por fazer uma iniciação científica. E é muito bom a iniciação científica, porque você começa a realizar pesquisas, tem o pensamento voltado para as pesquisas naquela área que você aprecia, aprende a escrever da maneira científica, vai ter o pensamento crítico e científico para fazer os métodos, para você saber estado da arte, daquela problemática que você e seu orientador vão acabar escolhendo por pesquisar, Então, abre um campo muito novo e interessante, dentro da graduação. Aí, se você quiser seguir a carreira acadêmica, você pode, depois da graduação, ingressar num mestrado, e depois um doutorado, Existem casos em que pode fazer o quê? A graduação, já fazer o doutorado direto, dependendo de algumas condicionantes, E você pode, depois do doutorado, se tornar, um professor universitário, podendo ou não fazer um pós-doutorado, antes de se tornar um professor universitário, Então, até mesmo, como um professor universitário, As dúvidas que normalmente, vem na cabeça de quem está pensando numa iniciação científica com relação ao tema de pesquisa, Então, isso vai ser de uma boa conversa com o seu orientador, do que você gosta, do que você tem interesse, e o seu orientador da linha de pesquisa que ele trabalha, Quais são as lacunas que ele gostaria de estudar
com o aluno em nível de iniciação científica, né? Com essa pesquisa de iniciação científica. E com relação também às bolsas. Então, são as dúvidas que podem vir com relação à iniciação científica quando um aluno pensa em ingressar neste mundo da iniciação científica. Bom, então, a carreira acadêmica, né? A gente pode ver nesse slide que ela tem agora algumas interrelações aqui, né? A graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, né? Então, você pode atuar como professor ou também ser professor e de professor e pesquisador universitário, né? Tudo isso tem interrelação em qualquer nível que a gente veja, né? Com o setor público, o setor privado, o terceiro setor, né? E o professor pesquisador universitário com relação a outra carreira, né? Porque o setor privado, muitas vezes, empresas, elas se veem com necessidades de aprimoramento dos processos, melhoria dos processos, diminuição, por exemplo, de quantidades de resíduos sólidos a serem geradas, né? E muitas vezes elas procuram, através de um mestrado profissional, né, com algum funcionário dela, com pesquisa em P&D, pesquisa e desenvolvimento, né, alguma forma de cooperação entre a universidade e a empresa, né, para que haja um retorno à sociedade dessas pesquisas, né? Pode ser financiada pelo setor público também, né? Então, nós temos agências como CNPq, CAPES, FAPEMIG, né? A FINEP, né? E elas podem ter interrelação. Por quê? Porque tudo que a gente faz da pesquisa, a gente quer rapidamente ou não, a gente quer devolver, precisa devolver à sociedade esse investimento que foi feito, né, para a pesquisa, né? Então, por isso que há estas interrelações aqui da carreira acadêmica para todos esses setores. A iniciação científica, os objetivos são instrumentalizar a aprendizagem de graduação a um nível único, despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais da graduação. Então, pode-se conversar com muitos professores da sua carreira, né? E muitos começaram com a iniciação científica, né? Então, propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para os alunos de graduação. Então, o aluno de graduação ele vai se iniciar, né, na pesquisa através da iniciação científica. Ainda estimula a articulação entre a graduação e pós-graduação, porque na iniciação científica você vai trabalhar com os grupos do professor orientador, né? Vai ter o grupo de pesquisa dele, e as pesquisas estão interrelacionadas. Então, você vai trabalhar junto com um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, né? E isso é um aprendizado muito grande para o aluno. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, porque é o caminho de entrada, né, para que você possa fazer a sua carreira acadêmica, né? Então, ela está contribuindo para a formação de recursos humanos nessa área da pesquisa, né? Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, né? Então, o pesquisador ele é qualificado, isso é bem claro nos editais, né? A aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente,
né? Então, é um aprimoramento pessoal, um aprimoramento profissional bem grande, né? E da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. A iniciação científica. A Bolsa de Iniciação Científica é uma modalidade concedida pelo CNPq desde a sua fundação em 1951. O principal objetivo da Bolsa era, inicialmente, despertar jovens talentos para a ciência. Esses objetivos foram sendo alterados ao longo do tempo, e hoje eles têm relação com toda a formação acadêmica e profissional. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. O histórico. O PIBIC surgiu com o propósito de fortalecer a pesquisa e evitar a evasão de cientistas na região norte, fortalecer a atuação e fixação de doutores. Os principais objetivos: contribuir para a formação científica de recursos humanos, conforme a gente falou nos slides anteriores, para pesquisa e para qualquer atividade profissional, porque existem, inclusive, empresas que têm o núcleo de pesquisa, né? Então, não é que você fez uma iniciação científica que é obrigado a seguir a carreira acadêmica. Ele vai te dar todo um aprimoramento profissional que vai te permitir levar esse aprimoramento para qualquer atividade profissional. Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação na atividade científica, tecnológica e de inovação. Então, naqueles grupos de pesquisas, conforme nós falamos em slides anteriores. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. Por quê? O aluno, quando vem de uma iniciação científica, ele já vem com um pensamento, né? Já bem elaborado para a pesquisa científica, com metodologia, já escreve bem melhor em nível de pesquisa científica, né? Ele tem um pensamento voltado para a pesquisa científica. Então, com isso, aquele tempo que seria necessário para um aluno que, em outro caso, não teria feito uma iniciação e entrado num mestrado direto, ele ia perder para atingir esse aprimoramento. O aluno que fez a iniciação científica já vem com esse potencial, né, desenvolvido. CNPq, PIBIC, número de bolsas e de instituições beneficiárias em 2017. Tempo de ingresso no mestrado. A probabilidade de ingresso no mestrado em até 1 ano, após a graduação, de bolsistas, por exemplo, na Unesp, por não bolsistas, é uma diferença de mais 9,4 pontos percentuais, ou seja, 1 ano após a graduação de bolsistas Unesp foi 72,39%, versus não bolsistas, 62,99%. Isso daqui dá uma diferença de quase 10 pontos percentuais, 9,4 pontos percentuais. Então, a probabilidade de quem foi bolsista gostar da carreira acadêmica e ingressar no mestrado acaba sendo, em até 1 ano, acaba sendo maior para quem foi bolsista aí de iniciação científica. Tempo de conclusão do mestrado. Número de estudantes cujo tempo entre a última bolsa PIBIC. Por quê? Tem alunos que gostam tanto que ele renova a bolsa, PIBIC, ele quer continuar trabalhando na iniciação científica em conjunto com a sua graduação. E a conclusão do mestrado foi menor do que 3 anos. Aumentou sistematicamente entre 2001 e 2009 com relação ao grupo que demorou de 4 a 5 anos.
Então, o tempo de conclusão do mestrado diminui, porque ele vem já com um potencial bem desenvolvido com relação à iniciação científica, né? A chance de concluir o mestrado, a chance é de 2,2 vezes mais de completarem o mestrado que há de alunos que não participaram do programa, por exemplo, né, nesse caso de exemplo da Unesp, né? E a chance de concluir o doutorado é de 1,5 vezes maior, né, do que aqueles alunos que não participaram do programa PIBIC na Unesp. A iniciação científica. O gráfico 1 apresenta o número total de bolsas a cada ano, implementadas pelo CNPq em diferentes modalidades de iniciação científica por ano e por tipo de bolsa, né? Então, aqui a gente tem no eixo X, né, o tempo em anos, e aqui no eixo Y, o número de bolsas. O que a gente pode ver, né? Que o PIBIC aumentou bastante nos últimos anos, né? Então, a gente pode ver também, né, que o PIBIT também teve um aumento aqui, né, até 2013, né? Então, a gente pode ver o aumento dessas bolsas, né? E a gente vê que o programa institucional de bolsas, ele aumentou bastante, né? Bom, a participação no gráfico 2, percentual das bolsas por ano do PIBIC e PIBIT nas regiões, né, as regiões brasileiras, em 2001 e em 2013. No Sudeste, né, então, 6.823 bolsas PIBIC em 2001, ou seja, 47,2%, né? Em 2013, né, foram 10.373 bolsas PIBIC e 1.320 bolsas PIBIT, ou seja, 42,2% das bolsas, né, no Brasil. A região Nordeste, 3.170 bolsas PIBIC, né, em 2001. Então, 21,9%. 5.565 bolsas PIBIC em 2013 e 705 bolsas PIBIT em 2013, 22,6% das bolsas no Brasil. Na região Sul, 2.647 bolsas PIBIC em 2001, 18,3% a participação. 4.379 bolsas PIBIC em 2013 e 988 bolsas PIBIT em 2013. O total dessas bolsas representando 19,4% em 2013, né, de participação. No Centro-Oeste, 1.071 bolsas, ou 7,4% de participação, relativas ao PIBIC em 2001. Em 2013, né, nós temos 2.365 bolsas PIBIC e 265 bolsas PIBIT 2013, representando 9,5%. E a região Norte, 738 bolsas PIBIC em 2001, representando 5,1%. Em 2013, 1.613 bolsas PIBIC e 114 bolsas PIBIT, né, representando 6,2% de participação no território. Para o ensino superior, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, foi o primeiro programa institucional criado para a iniciação científica. O programa atende a instituições de ensino e ou pesquisas públicas e privadas. As cotas de bolsa de iniciação científica são concedidas, nesse caso, diretamente às instituições,
por meio de chamadas públicas a cada 2 anos, bienais. A seleção dos projetos de pesquisa é feita pelas próprias instituições. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT, que foi mencionado em alguns slides anteriores, é um programa institucional voltado para a iniciação tecnológica e de inovação para estudantes de graduação. O programa concede bolsas de iniciação tecnológica às instituições que desenvolvem pesquisa em tecnologia e inovação por meio de chamadas públicas bienais. E a seleção dos projetos de pesquisa é feita pelas instituições. O Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas, PIBIC-AF, é o resultado de uma parceria inicial entre o CNPq e o CEPIR. O programa concede bolsas de iniciação científica diretamente para as instituições públicas, participantes de PIBIC e ou PIBIT, e que tenham implementado ações afirmativas para o ingresso no ensino superior. Somente poderão ser indicados os estudantes que sejam beneficiários de ações afirmativas. E a seleção dos projetos de pesquisa é feita pelas instituições. O Programa de Iniciação Científica em Mestrado, ele é desenvolvido em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. As bolsas de iniciação científica são concedidas pelo CNPq aos medalhistas de Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, a OBMEP, ou da Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM, que estejam cursando a graduação. A indicação dos bolsistas é feita pelo INPA. Para os ensinos médio e fundamental, o Programa Institucional de Iniciação Científica do Ensino Médio, PIBIC-EM, é voltado para alunos do ensino médio, estudantes do ensino médio. As bolsas de iniciação científica Júnior e CJ são concedidas diretamente às instituições. Somente poderão ser beneficiários os estudantes que estiverem cursando o ensino público. O Programa de Iniciação Científica da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, o PIC-OBMEP, é desenvolvido em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, nos ensinos fundamental e médio. As bolsas ICJ são concedidas aos premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, OBMEP, e a indicação dos bolsistas é feita pelo INPA. O Programa de Iniciação Científica, desenvolvido em parceria com as Fundações de Apoio à Pesquisa, as FAPs, são voltados para estudantes de ensino médio das escolas públicas. As cotas são concedidas às Fundações de Amparo à Pesquisa, as FAPs, como o caso da FAPEMIG em Minas Gerais, que fazem seleção dos projetos e indicação dos bolsistas. Valores, de acordo com o site do CNPq, de bolsas e taxas no país. Confira os valores de bolsas, taxas de bancadas e taxas escolares no país. Apoio técnico à pesquisa, a sigla é AT. Valores de R$ 550 e R$ 400, de acordo com a categoria e o nível que esteja sendo contemplado. Lembrando, superior, nível médio, Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, a sigla é DCR. Categoria A, categoria B e categoria C, respectivamente, R$ 6.200, R$ 5.200 e R$ 4.200. Bolsa de doutorado, GD, valor de R$ 2.200. Doutorado sanduíche, quando se faz uma parte da pesquisa no Brasil e uma parte da pesquisa em outro país,
Então, SWP, valor de R$ 2.200. Doutorado Sanduíche Empresarial, sigla SWI, também R$ 2.200. Iniciação Científica IC, R$ 400. Iniciação Científica Júnior, ICJ, R$ 100. Iniciação Tecnológica, o PIBIT, a sigla é o BIT, então é R$ 400, valor da bolsa. Mestrado, sigla GM, R$ 1.500. Pesquisador visitante, PV, né? Categoria nível 1, R$ 5.200. Pós-doutorado sênior, PDS, R$ 4.400. Pós-doutorado categoria júnior, né? PDJ, R$ 4.100. Pós-doutorado empresarial, PDI, R$ 4.100 também. Produtividade sênior, PQR-SR, R$ 1.500. Atração de jovens talentos, BJT, categoria A, R$ 7.000, categoria B, R$ 4.100. Pesquisador visitante especial, sigla PVE, R$ 14.000. Programa de apoio à iniciação científica e tecnológica, PIBIC e BIC Júnior, agora no âmbito da FAPEMIG, né? Então, o público-alvo são as instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado de Minas Gerais. Justificativa. Nas instituições de ensino e pesquisa, por vezes, o ambiente de pesquisa não se apresenta acessível aos jovens estudantes, o que pode desfavorecer a formação de novos pesquisadores atuantes no país. Dessa forma, este programa de apoio representa uma importante ação para a formação de novos pesquisadores, de modo a impactar positivamente no ambiente acadêmico e científico do Estado. Quais são os impactos que são esperados a partir da implementação desse programa de apoio à iniciação científica e tecnológica? Primeiro, fortalecimento e consolidação científica das instituições mineiras. Segundo, maior número de estudantes em atividades de pesquisa. Terceiro, formação de novos pesquisadores. E quais são as modalidades de bolsa? Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica Institucional, BIC, ofertada a estudantes de graduação. Bolsa de Iniciação Científica Júnior, a BIC Júnior, ofertada a estudantes de ensino médio e de educação profissional da rede pública. Os valores para a BIC de bolsa são de R$ 500 e a BIC Júnior de R$ 150. Bom, então, no programa de apoio à iniciação científica e tecnológica BIC, PIBIC e BIC Júnior, né, com o site da FAPEMIG, o valor atual R$ 400. O valor reajustado, conforme foi mencionado no slide anterior, R$ 500. Das bolsas de mestrado, valor atual R$ 1.500, valor reajustado R$ 1.875. Das bolsas de doutorado, R$ 2.200, valor atual, valor reajustado R$ 2.750. Das bolsas de pós-doutorado, R$ 4.100 e o valor reajustado R$ 5.125. O ciclo 2021-2022 de bolsas do CNPq, PIBIC e PIBIT. E também há que se mencionar do programa institucional, ou seja, da própria instituição Unifei, com os recursos da União. Para o PIBIT CNPq, foi um total de 11 bolsas, sendo que nas engenharias, na área de engenharias, foram 9 bolsas e na área de ciências exatas e da terra, 2 bolsas. PIBIC CNPq, total de 85 bolsas. Para engenharias, 47 bolsas. Para a área de ciências exatas e da terra, 28 bolsas.
Para a área de ciências agrárias, 2 bolsas. Ciências da saúde, 1 bolsa. Ciências humanas, 4 bolsas. Ciências sociais aplicadas, 1 bolsa. Para a área de linguística, letras e artes, 2 bolsas. E o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científicas, o institucional com recursos da União, foi um total de 45 bolsas, sendo que para a área de engenharias foi 22 bolsas, ciências exatas e da terra, 15 bolsas, ciências agrárias, 2 bolsas, ciências da saúde, 1 bolsa, ciências humanas, 4 bolsas, e para a área de linguística, letra e artes, 1 bolsa. Anualmente ocorre o Simpósio de Iniciação Científica. Então, vamos falar aqui do ano de 2021, realizado, né, em nossos campi, né, da Unifei, para tanto Itajubá quanto Itabira, né? Foi realizado entre os dias 23 de 11 de 2021, das 8 da manhã a 24 de 11 de 2021, às 5 da tarde, 17 horas, né? Aqui está o link para o site da Diretoria de Pesquisa, né? Aqui é o logo, né, da semana, né, do Simpósio de Iniciação Científica, né? Aqui os logos, né, da Unifei, da Diretoria de Pesquisa, da FAPEMIG, do CNPq, né? E aqui, 2021, Simpósio de Iniciação Científica, Universidade e Sociedade, União para uma Vida Melhor. O prazo de inscrições, né, para os trabalhos, né, entre 22 de setembro a 15 de outubro de 2021, tanto para o campus Itajubá quanto para o campus Itabira, com transmissão tendo sido feita ao vivo pelo YouTube nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, né? Então, o que foi também avisado? Em função da pandemia Covid-19, né, o evento ele foi realizado, né, e foi online, e foi realizado simultaneamente para os 2 campi. A participação no evento, ela é obrigatória, né? Não só no ano 2021, ela é sempre obrigatória, para a conclusão da iniciação científica na Unifei, ou seja, né, os alunos, né, os professores, né, eles precisam saber, eles precisam divulgar as pesquisas em nível de iniciação científica, né, em nível de mestrado, doutorado, e no caso da iniciação científica na Unifei, é obrigatória para que haja a conclusão da iniciação científica na Unifei, nos diferentes programas. Bom, então aqui tem uma tela, né, do evento que foi realizado, né, no ano passado, né, o diretor de pesquisa, professor Dr. Daniel Christian, né, e aqui foi feita a transmissão no YouTube em 2021, em função da pandemia. No YouTube, que foi a transmissão, né, do simpósio de iniciação científica, né? Aqui o diretor de pesquisa, professor Dr. Daniel Christian, né? E aqui as apresentações, né, de cada tema de iniciação científica que foi estudado, né? Então é um momento muito feliz, um momento de difusão de conhecimento das pesquisas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, a análise, né, da geração de energia na bacia do Paranaíba, né? Incorporações arquitetônicas geradoras de energia solar, né? Gás natural, o combustível da transição e segurança, dificuldades da produção de biogás e diversos aqui, né? É um momento muito rico, de muita difusão de conhecimento, em que os alunos vão poder relatar os resultados obtidos, as dificuldades, as oportunidades da pesquisa, as conclusões, né, em relação aos objetivos daquela pesquisa. Então, é um momento muito, muito rico mesmo, esse do simpósio.
E o número de alunos regulares dos programas de pós-graduação estricto sensu da Unifei, que considera os alunos ativos mais os alunos concluintes daquele ano. Então, entre 2000 e 2021, com azul representando o mestrado e vermelho representando o doutorado. Podemos ver um número, né, aumentando o número de alunos de mestrado, né, de 45 de 2000 para até 279 alunos no mestrado, né, em 2021, com uma queda percebida aqui na pandemia, né, 2020, 193, né, mas recuperou, né, porque os professores, grupos de pesquisa, eles se adaptaram, né, rapidamente aqui na Unifei às imposições, né, da pandemia, as limitações impostas pela pandemia, né, e o doutorado, né, de 6 de 2000 até 64 para 2021. Lembrando que durante esse tempo houve, né, um acréscimo no número de programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, conforme nós veremos em slides posteriores. Bom, ainda sobre os nossos números, né? Evolução da quantidade de programas de pós-graduação na Unifei. Então, em 2000 havia 5, entre 2000 em relação ao mestrado, né? Entre 2000 e 2005 haviam 5, né? Aí aumentou em 2006 para 6, né? Aumentou depois em 2008 e se manteve com 8 até 2010, né? 2011, criação de mais um mestrado, 2012, mais um, e assim foi indo, né, até os 17 programas de mestrado, né, que vem desde 2017, né? E 2000 havia 2 programas de doutorado, 2010 foram para 4, 2015, 2014 foram para 5 e 2020 para 6, né? Então, e a intenção é que haja um aumento no número de programas de pós-graduação, né, na Unifei, né? Programas de mestrado, programas de doutorado. Ingressantes regulares por ano nos programas de pós-graduação estricto sensu da Unifei são os que ingressam em azul no mestrado e em vermelho no doutorado, entre 2000 e até 2021. Vemos um acréscimo, né, nos nossos ingressantes, né, nos programas de pós-graduação em nível de mestrado, chegando a 300 em 2021. Sentimos uma queda, né, em 2020, em função da pandemia, né? E também um acréscimo dos ingressantes dos programas de pós-graduação em stricto sensu, né? Uma queda também em 2020 de 64 para 55, e depois recuperou em 2021 dos ingressantes em nível de doutorado para 66. Aqui ao site da Unifei, né? Então, se o aluno clicar em oportunidades, será redirecionado para essa página, né? E aqui há diversas oportunidades para o aluno. Estágio na própria Unifei, intercâmbio, monitoria, o programa de educação tutorial PET, processos seletivos abertos em nível de stricto sensu, as bolsas, conforme nós falamos, né, nos slides anteriores, a iniciação científica que o aluno de graduação, né, pode fazer, né, como maneira de ingressar na sua carreira acadêmica ou aprimorar, né, o seu conhecimento, o seu pensamento científico, que vai ser de grande valor para a sua carreira, editais, tutorias. Então, aqui está o caminho para o aluno clicar na iniciação científica. Muito obrigado pela atenção.